Olá, comunidade acadêmica, BMS Global, mais uma vez. E estamos aqui para falarmos sobre domínio de função, ou seja, campo de existência de uma função. Como é que vamos interpretar isso? Vamos fazer do seguinte modo. Se eu tenho uma função qualquer, y igual a f de x, existe um conjunto de valores que, se eu colocar onde tem x, eu vou ter um valor para y. Esse conjunto de valores que admitem valores para y é que eu vou chamar de domínio de função. Vamos fazer como? Vamos a um exemplo mais prático. Vamos supor que eu tenho uma função polinomial. Vamos ver uma função racional. Vamos ver uma função logarítmica. Vamos ver uma função irracional. Vamos ver funções também trigonométricas. Tenho aqui a minha função fx, y igual a f de x. E vamos pensar do seguinte modo para nós conseguirmos compreender realmente o que é o domínio de uma função. Tenho aqui dois conjuntos. O que é o domínio? Domínio são aqueles números que, quando eu coloco onde tem x na minha função, eu tenho um determinado, vamos dizer assim, resultado. Vamos usar a calculadora. Vamos fazer na calculadora isso, para conseguirmos compreender melhor. Então, todo número que eu não tiver um resultado, não faz parte do domínio dessa função. Então, se eu tenho uma função polinomial, y igual, um polinômio qualquer, x² mais 2x mais 1. Vamos analisar primeiro uma função polinomial. Como é que eu acho o domínio? Vamos pensar do seguinte modo. Para que números eu coloco? Para que conjunto de números eu posso substituir o x e eu vou ter um resultado aqui em y? Vamos escolher um número qualquer negativo. Se eu coloco um número qualquer negativo onde tem x, eu vou ter aqui um resultado. Vamos supor que se eu tenho menos 1, um número qualquer negativo. Quando eu executar essa operação, eu vou ter um resultado para y. Então, quer dizer que todos os números negativos fazem parte do domínio. Ou seja, aqui onde tem x, eu posso colocar qualquer número negativo. Vamos pensar o seguinte. Se eu colocar 0, também vou ter um resultado. Quer dizer que para o 0, também posso substituir o x. Se eu coloco um número positivo, também vou ter um resultado para y. Ou seja, para uma função polinomial, para um polinômio, o x pode ser substituído por um número negativo, por um número positivo e também pelo próprio 0. Então, o domínio da função de uma função polinomial, de um polinômio, é sempre x pertence aos números reais. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer número onde tem x, eu vou ter um resultado aqui para o y. Posso colocar número negativo, positivo ou 0. Agora vamos pensar numa função racional. Uma função racional seja uma fração. Se eu tenho aqui uma fração, y igual, vamos supor, 3 sobre x. 3 mais x sobre x. O domínio dessa função eu tenho que analisar para quais números eu posso colocar onde tem x. Que número eu coloco onde tem x e eu vou ter um resultado. Tudo que me dá resultado eu vou considerar domínio da função. Então, se eu tenho uma função racional, fraccionária, uma fração, se eu coloco um número negativo aqui onde tem x, eu vou ter um resultado. Se eu colocar um número positivo aqui onde tem x, também vou ter resultado. Mas, se eu colocar um 0, pode pegar na sua calculadora e fazer, 3 mais 0, eu vou ter 3 sobre
Se eu coloco aqui 0, 3 sobre 0, isso aqui não vou ter um resultado, não vai estar definido. 3 a dividir por 0. Então, se para o negativo funciona, para o positivo funciona, para o 0 eu não vou ter resultado. O que significa que o domínio da função, para uma função racional, se é para uma fração, só vai ter resultados. Ele pode ser negativo ou positivo, ele só não pode ser 0. Ou seja, x pertence aos reais, mas tem um porém. Esse mesmo x, esse denominador, o denominador tem que ser sempre, tá aqui, o denominador tem que ser sempre diferente de 0. Se eu tenho uma função logarítmica, vamos pensar assim, logaritmo. Para logarítmica, vamos usar o logaritmo natural. Vamos usar o logaritmo natural de x. Vamos usar assim, y igual ao logaritmo natural de x. Primeira análise, vamos ver. Para números negativos, se eu coloco aqui, onde está x, um número qualquer negativo, eu não vou ter nenhum resultado. Não vou ter resultado. Então, negativo, não. Se eu coloco 0, também não vou ter resultado. Mas se eu coloco positivo, eu vou ter resultado. Ou seja, os positivos fazem parte do resultado, do domínio da função. Então, para uma função logarítmica, domínio da função, x pertence aos números reais, porém, o logaritmando, isso que está aqui dentro do logaritmo, o argumento do logaritmo, tem que ser sempre positivo, maior que 0. Os números positivos são maiores que 0. Se eu tenho uma função irracional, uma função y igual a raiz enésima de ax, o que acontece? Vai depender se o índice da raiz é par ou ímpar. Se o índice da raiz for ímpar, vamos pensar do seguinte modo. Se eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de x. Aqui coloquei um n ímpar, raiz cúbica, se o índice for ímpar. Se eu coloco um número qualquer negativo, aqui onde tem x, eu vou ter um resultado, está no domínio. Se eu coloco 0, vou ter um resultado. Se eu coloco um número positivo, também vou ter um resultado para y. O que significa que se o índice for ímpar, tanto para número negativo, 0 ou positivo, que estiver aqui dentro, eu vou ter um resultado. Então, domínio da função, x pertence aos números reais. Qualquer número real, a função aqui vai continuar existindo. Agora, se for par, vamos por raiz quarta, x. Se eu coloco aqui onde tem x um número negativo, eu não vou ter um resultado. Podemos fazer o teste numa calculadora, é só colocar raiz quarta de um número negativo qualquer. Não vou ter um resultado. Estamos a trabalhar nos números reais. Se eu coloco 0, vou ter resultado. E se eu coloco um número positivo qualquer, também vou ter resultado. O que significa que o domínio da função, isso só vai ter resultado se o radicando, essa expressão que está dentro da raiz, do sinal de radical, só vai ter resultado se for 0 ou positivo. Então, x pertence aos reais, mas isso que está aqui dentro radicando tem que ser maior ou igual a 0. Porque só não vai ter resultado se ele for negativo. Se for positivo e se for 0, então ele vai ter solução. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos.